Estamos de volta. No próximo bloco, vamos continuar conversando com o Dr. Sebastião Marden, ginecologista, mastologista e faz também a medicina integrativa, além de especialista em emagrecimento. É só conferir. Bom, gente, seu carro merece um tratamento especial. Lava Jato do Zé, com profissionais especializados, darão ao seu carro o tratamento que ele merece. Lavagem completa, aspiração, polimento cristalizado, lavagem interna e, para você esperar, uma sala climatizada com minibar. Mas não é só isso não. Lava Jato do Zé também oferece serviços de lavagem de tapetes, sofás e cadeiras. Lava Jato do Zé. Direção Senhor Marcelino, o popular Zé. Avenida Perimetral, no Conjunto Castelo Branco, Parque 10. Telefone 99449-4786, bem atrás do lanche Filho da Fruta. É um ganho muito grande para a nossa sociedade amazonense ter o programa Isto é Manaus na área da saúde. Então é evidente a conquista que a gente teve com a presença de vocês no meio médico e a preocupação, né, que o Sr. Edson tem em trazer profissionais de renome, trazer profissionais com experiência e compartilhando aqui as informações de saúde que tanto ajudam a nossa população. Então eu sou testemunha disso, eu ouço dos telespectadores que viraram paciente ou que já são paciente, não só de entrevistas que eu já dei, mas de outros profissionais também que passaram por aqui. Então, eu que agradeço o programa Isto é Manaus na área da saúde. Estamos de volta e hoje direto do Churrasco da Vila, que fica na Rua Fortaleza 569, na Vila Municipal, e tem o seu delivery através do 98530-6635. Churrasco da Vila, sempre com aquela carne saborosíssima. Gente, uma costela aqui no fogo de chão é muito bom, mas muito bom. Pense numa coisa gostosa. Se você nunca experimentou, venha para cá porque você vai se dar bem. Sem falar que você vai estar de encontro com a natureza, porque você tem uma casa aqui muito antiga, de 1891, e um quintal que é um bosque. Aqui onde você estaciona é um bosque, propriamente dito falando. Por quê? Porque ainda é uma casa conservada e não é tombada pelo patrimônio histórico. A família não quis que isso acontecesse. Por quê? Porque em 1891, a beleza dessa casa era fantástica, como é até hoje. As pessoas que aqui olham, que vão, às vezes, que se tiver uma janela aberta, vão olhar. Aqui nós temos uma pia ali de 1800 e pouco. Nós temos uma roda aqui que fazia a viagem das pessoas daqui para a beira, para fazer compra. Então, imagina, não existia asfalto, não existia o paralelepípedo, era buraco e ruas comuns. Imagina a pessoa sentada 1h30, 2 horas, numa roda de ferro. Aí, coitado de quem tem hemorroida. Então, você tem que saborear também o hambúrguer da casa, que você pode comê-lo com a costela ou então com o hambúrguer da Angus, a carne da Angus, que é muito saborosa. Hoje, de novo, com a honra e o prazer de estar com o Dr. Sebastião Marden, que é ginecologista, mastologista, pratica também a medicina integrativa e é especialista em emagrecimento. E tem o seu consultório no Britannia Park Offices, Torre Sorro, sala 103 e linha direta, telefone 98996-4177. Nós ficou faltando um assunto aí na endometriose, doutor. Queria que o senhor falasse a respeito. Assim, a questão do tratamento, né? Então, o tratamento, como eu havia falado um pouquinho sobre ele antes, mas ele não passa exclusivamente pela retirada do útero, né?
Hoje o tratamento primeiro é você fazer o bloqueio hormonal dessas pacientes, né? Você faz um bloqueio hormonal, ou via oral, ou via subcutânea, através dos implantes, né? Mas na minha experiência, não vou dizer que eu tenho bastante sucesso com a gestrinona, né? Que pode também ser usada via vaginal. A gestrinona tem trazido uns resultados muito bons através dos implantes, né? E a Sociedade Brasileira de Endometriose, ela recomenda, né, o uso do Dianogest, né, via oral, predominantemente. Agora, sim, o tratamento ele não é só retirar útero, como a gente observa por aí, e existe muita gente aventurando já foi muito comum, isso, né? Porque a causa, como eu já disse, não é o útero, a causa é o ovário. Claro que cada caso é um caso. Então, o que eu faço na minha prática? Eu bloqueio o paciente, e aquelas lesões macroscópicas, elas são reduzidas, na minha experiência, e aquelas que não são reduzidas num prazo de 4 a 6 meses, aí sim a gente faz a cirurgia, né, para tirar aquelas lesões macroscópicas. Porém, existe um detalhe, as lesões microscópicas, tá, elas permanecem. Então, por isso que você tem que bloquear o paciente, para que aquelas lesões microscópicas que não são vistas, né, durante a cirurgia, elas não possam se implantar em algum local e ali de novo voltar como um implante ectópico. E também evita delas se proliferarem? Sim, evita, porque o segredo é você fazer o bloqueio desse ciclo menstrual. Então, lembrando para vocês que o Dr. Sebastião Marden tem o seu consultório lá no Britannia Park Office, Torre Sorro, Sala 103, telefone 8596 4177. Isso. Então, já feito as devidas correções, vamos entrar num assunto que eu acho também que está muito em voga, está acontecendo muito. Você encontra uma pessoa hoje, 2 semanas, 3 semanas depois, essa pessoa está finérrima. É a parte de emagrecimento, doutor. Eu sei que o senhor tem feito aí um bom protocolo, né, no emagrecimento. Seriam as canetas que estão fazendo sucesso? Então, é interessante. Eu queria começar falando sobre emagrecimento o seguinte. Desde 2013, a obesidade é considerada doença. Ela é uma doença crônica. Primeira coisa. Antes desse período, de 2013, ela era considerada uma doença onde a pessoa era desleixada, que era uma pessoa que não se preocupava com o próprio corpo, era uma pessoa que não estava nem aí para as coisas. Mas, depois de 2013, se tornou uma doença crônica. Ela é uma doença, então não independe da pessoa. Claro que nós criamos situações para que realmente aconteça isso. Porém, respondendo a sua pergunta, o emagrecimento tem a ver com as canetas? Tem, mas uma parte só. Esse que é o detalhe. As pessoas acham que elas não vão precisar de um profissional que atue no tema, porque elas acham que elas vão comprar, ter acesso à caneta e vão usar. Elas vão emagrecer? Ok, vão. Mas elas vão estacionar. Ela vai tomar, por exemplo, Olistat, que é uma medicação onde você tira 30% da gordura do alimento. Vai emagrecer se você tomar só essa? Vai, mas vai estacionar. Você vai tomar, por exemplo, whey, né? Vai tomar creatina isoladamente, vai emagrecer? Vai. O que as pessoas não entendem é que a doença obesidade crônica, ela tem relação com a neuroinflamação. Então, aquela pessoa que está almoçando e já está pensando no jantar, ela precisa ser tratada. E é normalmente o que acontece. É isso que a gente chama de fome hediônica. Tá? Tu está tomando café, já está pensando no almoço. Você está almoçando, já está pensando no jantar. Então a gente chama isso de fome hediônica. E grande maioria das vezes as pessoas não têm fome, na verdade, né? A fome ela é sentida durante você estar se alimentando. A pessoa ela tem uma necessidade psicológica de se alimentar naquele determinado horário, entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, as canetas fazem parte, mas não só elas resolvem essa situação. Doutor, no passado a gente viu um grande boom, como está sendo agora as canetas,
das cirurgias bariátricas. Porém, eu inclusive sou um deles, a cirurgia bariátrica envolve um monte de outras coisas que tem que ser tratado também, dentre elas a psique e até os hábitos alimentares. Com esse tratamento que o senhor tem feito para esses pacientes, isso está mais ou menos paralelo ou o senhor tem um outro protocolo? Então, é uma pergunta muito pertinente, muito interessante, né? Eu tenho alguns amigos, né? Eu tenho até um grande amigo, irmão, que é cirurgião bariátrico, né, também. E o que acontece? Quando surgiu a semaglutida, que a gente chama com o nome comercial de Ozempic, Egov, né? Ela chegou a apresentar uma perda de peso em, vamos dizer, 65 semanas, de 16,5%, abaixo do que a cirurgia bariátrica apresenta, né? A cirurgia bariátrica ela chega a mais de 26%, né, de perda na cirurgia. Já o tizepartida, ou tizepartide, que a gente conhece como o nome comercial de Mounjaro, ela chega a atingir próximo, em 80 e poucas semanas, os trabalhos mostraram que chega próximo à bariátrica. Então ela chega a apresentar 26,6% de perda de peso. E já estão surgindo novas drogas que vão ultrapassar a porcentagem da cirurgia bariátrica, como o retatrutide, por exemplo, né, bimagrumab. São drogas novas que vão chegar, que vão ultrapassar o limiar da cirurgia bariátrica. Agora, e as consequências desse seu protocolo, quais são? Porque na bariátrica você desenvolve uma série de coisas. Por exemplo, hoje eu tenho um grande problema social, que são os flatos. Além dos flatos, eu tenho um intestino que ficou muito vagabundo e solto. Eu tenho, além disso, não é qualquer coisa que eu posso comer, até hoje. E a pressão que na época foi embora, voltou. A diabetes não voltou, mas eu já estou começando a sentir que vou evoluir ainda para uma diabetes. Não sei se vou estar vivo para ver isso, mas com 75 anos eu já estou preocupado. Então, esses protocolos, eles desaparecem com esse novo processo, ou isso também tem as suas consequências? Bom, o que acontece? Outra coisa importante do conceito da obesidade, toda pessoa obesa, né, você tem o sobrepeso, tem a obesidade grau 1, 2, 3 e tem aqueles super obesos, né? O que acontece? Todo paciente obeso ele é inflamado. Um termo que é novo na medicina, ele tem disbiose, ou seja, ele tem uma alteração da microbiota intestinal que precisa ser tratada também. E na cirurgia bariátrica é mexido nessa microbiota. Por isso que tem essa questão dos flatos, do odor, né? Enfim. Dentro do tratamento que se faz clínico hoje, uma das coisas que a gente trata, como eu falei, é a neuroinflamação, daquela situação que eu falei. Você trata a disbiose, que é um desequilíbrio entre as boas bactérias e as más bactérias. A gente vai fazer com que as boas bactérias estejam sobrepondo as más bactérias, para que ela possa ter um tratamento melhor, porque se sabe hoje que a bactéria produz determinada substância. Por exemplo, serotonina é produzida no intestino, em 95% dos casos. Então hoje o psiquiatra que não sabe tratar a questão da disbiose, ou não tenha conhecimento, a questão, por exemplo, da serotonina que é produzida 95% no intestino, ele vai comer bola. Por quê? Porque depressão é o quê? Serotonina baixa. Então, se você controla essa disbiose, você melhora o quadro de depressão do paciente. Então, o que acontece? Hoje, essa relação está muito estreita. Intestino, cérebro, intestino, músculo, intestino, pâncreas, intestino, qualquer órgão que nós temos. Doutor, e por que acontece? As pessoas que perdem bastante peso rapidamente, literalmente eles vão ganhar tudo de novo num determinado espaço de tempo. Por que isso acontece? Então, o que acontece é o seguinte: por se tratar de uma doença crônica, o teu corpo, quando você perde peso, vai fazer de tudo para que você engorde. Tá? Vamos voltar um pouquinho rapidamente na era pré-histórica.
nós tínhamos duas espécies de seres que viviam nas cavernas. Aquele obeso e aquele que não era obeso. Eles levavam dias para conseguir comida. Então, aquele que conseguia comida com muita facilidade, ou com mais facilidade de tempo, ele ia se alimentar o máximo possível. Então, ele aumentava de peso. Então, essa genética foi passando para a gente, porque ele sobrevivia mais do que aquele que não tinha muito peso. Porque se ele passasse muito tempo sem comer, aquele não tinha reserva, que é a gordura, que o gordinho tinha na época, para sobreviver. Então, nós temos essa genética, nós herdamos essa genética. Então, teu corpo faz de tudo para que você possa aumentar de peso. E o que a gente observa também na cirurgia bariátrica é que 50% dos pacientes, após 2, 3 anos, voltam realmente na situação que você falou. Aí é que entra a questão das canetinhas. Então, hoje, os trabalhos mostram que mesmo aqueles pacientes que operaram, fizeram cirurgia bariátrica, que tem resultados fantásticos, né? Eles precisam usar a canetinha também, para poder evitar aqueles 50%, para poder manter o peso. É o controle e a manutenção. O senhor acredita que as canetinhas tendem a baixar os valores? Porque hoje não é acessível. Tende a baixar sim. Por exemplo, o Ozempic, quando chegou no Brasil, quando não era vendido no Brasil, ele tinha um valor X. E hoje é vendido em torno de R$1.000, R$1.100, R$1.200. Hoje, por exemplo, o Mounjaro, vendido nos Estados Unidos, está em torno de 9.000, né? E a previsão dele chegar no Brasil é em torno de julho, agora, mês 7. Com certeza o preço vai cair. Certo? Eu não sei dizer quanto, mas essa é a previsão de chegada. É porque para um salário brasileiro, aí fica bastante... Mas tem uma boa notícia também. Então, olha só, lá. os Estados Unidos, eles, em cidades onde eles fizeram a distribuição gratuita do Ozempic, né, a população geral melhorou de uma maneira geral o IMC, né? E existe uma proposta do Ministério da Saúde para que o Ozempic seja também distribuído pelo SUS. Isso vai ser, já que é uma doença crônica, isso vai ser uma coisa boa. Porém, é bom lembrar que só a canetinha não adianta. Aí é muito comum a gente encontrar os pacientes chegando no consultório, não preciso da caneta, ou então não preciso do acompanhamento profissional, porque eu vou para a academia e vou fazer dieta. A gente sabe que os trabalhos mostram que 20% dos pacientes conseguem perder peso com atividade física e dieta, somente 20%. Os 80% dos pacientes precisam da ajuda médica, da ajuda de profissionais como nutricionista, entendeu? Enfim, como fisioterapeuta, enfim. Então, essa é a realidade que nós temos. Bom, gente, este é o Dr. Sebastião Marden, ginecologista, mastologista, faz a medicina integrativa e é especialista em emagrecimento. E tem o seu consultório no Britannia Park Offices, Torre Sorro, sala 103. Telefone agora vai sair o certinho, hein? 98596-4177. Esse mesmo que vocês estão vendo aí na telinha. Nós agradecemos, doutor, imensamente a sua presença e fica aberto já o convite para o senhor vir aqui outras vezes para a gente falar um pouco mais desse assunto. Você vê, hoje foi uma verdadeira aula de emagrecimento e além até de cuidados que as meninas e as mulheres terão que ter para evitar que você desenvolva uma doença, ou não só a endometriose, mas tem tantas outras doenças aí dentro da ginecologia, né? É bom lembrar, por exemplo, que o emagrecimento nessas doenças como a endometriose vão ajudar no tratamento também, tá? Essas doenças de predominância estrogênica. E quem tiver perguntas a fazer, mande a pergunta, né, para a sua rede social. E em outras oportunidades a gente pode responder as perguntas. Eu quero agradecer muito pela oportunidade, Edson. Nós aqui agradecemos e também agradecemos a direção do Churrasco da Vila, que fica na Rua Fortaleza 569, na Vila Municipal, e tem o seu delivery de terça a domingo para o almoço e jantar através do 98530-6635. Voltamos já.